Alô, alô, meninas! Aqui é a doutora Érica Montalvão com o nosso podcast Mulheres de Peito. Alô, alô, meninas! Eu acho que vocês não sabem, geralmente eu gravo no período da tarde. Hoje eu madruguei aqui. E madruguei e fiz todo mundo madrugar comigo. Brincadeira. A gravação de hoje, daqui a pouco eu vou falar, eu acho que é um tema que me interessa bastante, eu acho que deve interessar bastante as mulheres que entraram nessa pandemia como cuidadoras do lar financeiramente falando. Mas primeiro eu quero dar o meu recado. Se vocês quiserem acompanhar o nosso programa no YouTube, é doutora Érica Montalvão, tá? A gravação desse podcast no Spotify, Mulheres de Peito. Você acompanha o vídeo no YouTube, se inscrevam no canal, aperte o sininho, para que mais pessoas consigam receber as informações importantes e relevantes que podem fazer mudança na vida e na qualidade de vida das pessoas, não só mulheres também, mas principalmente é o perfil que a gente estimula, ok? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema que eu abordei com mais frequência agora na pandemia, e acho que as pessoas começaram a apresentar mais curiosidade pela escassez que a gente teve financeira. Muitos perderam emprego, muitos que tinham uma reserva de emergência. A gente vai falar um pouquinho rapidinho sobre isso, que é importante, mas que não durou o que ele planejou, né? E muitos não sabem onde investir, tem um pouquinho. A gente vai falar exatamente isso. Onde a gente pode começar e como a gente pode começar para ajudar a gente no futuro, para que você consiga pensar em aposentar. Não depender de instituições pagando o seu salário na aposentadoria. Isso é possível, não é? Eu estou aqui com duas queridas do coração, que eu conheci há pouco tempo. Espero ficar mais íntima de vocês, se Deus quiser. S3 Investimentos é um escritório, né, que atua no mercado financeiro há mais de 10 anos, certo? Credenciado ao Banco Safra, é importante, elas me orientaram isso, que a gente precisa ter todo o escritório de investimento, de indicação de investimento, precisa ter um banco por trás, até onde vai ser investido o dinheiro dos seus clientes, né? Bom, eu estou com a Gabriela e a Bárbara. E eu as conheci num empreendimento aqui, eu sou de São José dos Campos, para quem não sabe, tá? Chama Empreender Vale. É um empreendimento que fala sobre investimentos, só não, empreendimentos no geral, né? Homens e mulheres. E eu vi que elas caíram de barco, né? Numa palestra que precisou ser avisaram na véspera, né? Isso. E eu amei como elas redigiram e fizeram esse caminho. Elas me tocaram de verdade. E eu acredito que toda informação precisa tocar e mostrar que a gente precisa dela. E aí eu trouxe elas aqui, porque Mulheres de Peito é saúde financeira também. Obrigada pela presença de vocês. Bom, primeiramente, obrigada, Érica, pelo convite, né? A gente realmente ficou muito feliz, né, quando a gente conheceu, depois com essa relação que a gente foi tendo nesse período. Então, né, para me apresentar, sou a Gabriela Mancilha, sou uma das sócias fundadoras da S3 Investimento, também sou assessora de investimentos, né, o que a gente fala lá, além de sócias, de ter que colocar um negócio em pé, também temos os nossos clientes, também fazemos todo esse atendimento, né, com os nossos clientes. E pode... Obrigada, Érica, pelo convite. É um prazer estar aqui, conseguir levar um pouquinho da informação, um pouquinho dessa educação financeira para as mulheres. Como você diz, educação financeira também é saúde, né? Meu nome é Bárbara Correia. Sou uma das sócias fundadoras da S3 Investimentos também. Junto com a Gabriela, nós temos mais 2 sócios, né? Estamos aí tentando trazer um pouco, mudar um pouco a realidade aqui do pessoal, tanto do Vale do Paraíba, que é aqui a nossa cidade, quanto do Brasil todo, a gente atende pessoas de qualquer região, para trazer um pouquinho esse tipo de informação, o que a pessoa precisa, o que ela pode fazer para melhorar a sua condição de vida e sua condição financeira. Todo mundo sabe, eu sou ginecologista e obstetra, mas no consultório eu consegui perceber essa demanda adoecendo, ou essa
falta, né, escassez financeira, adoecendo pacientes, porque a família adoeceu, a família teve dificuldade nessa pandemia, e talvez já tinha antes, mas agora foi pior, né, lógico. E isso me despertou interesse, e eu tive um pouco mais de interesse, eu, conversando com elas no bastidor, eu falei que eu comecei a acompanhar, já falei outras vezes aqui, uma pessoa, né, no Instagram, que é Natália Arcuri. Me Poupe é o programa dela e eu achei Muito bom. fantástico, né? Porque aí eu comecei a entender diferente. E é esse clique que eu gostaria que as pessoas entendessem através de vocês. Vocês, eu acho que vocês têm essa pegada e eu quero que eles entendam que a gente é igual a todo mundo. Exato. Dá para começar, né? E como é que vocês entraram nessa área? Vocês sempre foram da área de finanças ou não? Não. Eu sou cirurgia dentista de formação. Me formei, atuei no consultório mais de 10 anos. Então, sou especialista em cirurgias complexas, implantodontia e harmonização facial. Cheguei a fazer mestrado, pós-graduação no exterior. Tenho um currículo bem extenso, com publicação de artigo, capítulos de livro na minha área. Só que não era a área do meu coração. Então, é uma área que veio ali de família. Meu pai que me orientou a entrar nessa profissão. Sempre fui muito obediente, concordei. Na época da faculdade, 17 anos, a gente não pensa muito, né? Sim. A gente segue ali a orientação. Sim, sim. E gostei muito, trabalhei na minha área por muito tempo. E como acho que qualquer brasileiro, ou a grande maioria dos brasileiros, eu nunca tive educação financeira em casa. Nunca foi falado sobre dinheiro. O que eu faço com dinheiro? Como é que eu lido com dinheiro? O que é um cartão de crédito? Como é que eu utilizo ali um cheque especial? Então, são coisas simples do dia a dia, mas que a gente não recebe essa orientação em casa, né? Então, eu venho de família simples, então a gente nunca teve dinheiro ali. Minha faculdade foi feita através de bolsa, me formei pelo ProUni. E quando eu comecei a atuar na minha profissão de forma mais dinâmica, eu comecei a receber muito dinheiro. Então, tive muito sucesso na minha carreira, o dinheiro começou a entrar, e o dinheiro entrava por um lado e saía pelo outro. Você é médica, então você entende que a gente trabalha com paciente, então todo dia a gente recebe. E amanhã eu vou receber mais. E amanhã eu vou no outro dia também. Então, para que eu vou guardar se todo dia eu recebo? Né? Então, para que eu vou criar uma reserva de emergência? Para que eu vou criar um patrimônio? Se amanhã eu vou trabalhar, eu sei que amanhã tem tanto para entrar, mês que vem também tem. Então, tá garantido o dinheiro. Então, eu não tenho a necessidade de formar uma reserva. E eu comecei a perceber que isso estava meio errado. Eu falei, não é possível que eu estou ganhando tanto dinheiro. E o dinheiro entra, e o dinheiro sai, e eu não tenho nada. E horas e anos trabalhando assim, e eu não via a construção de um patrimônio. E teve uma certa época em que eu fiquei doente. Eu peguei dengue na época. Tive que ficar uma semana afastada do consultório. E foi uma semana que eu fiquei sem receber. Porque você não trabalha, você não recebe. Da mesma forma, liberal, né? como todos os profissionais liberais. E aquilo me assustou. Eu falei, nossa, e agora? Eu não tenho nada guardado. Eu ganho muito bem, mas por essa semana eu não vou ganhar nada. E se fosse um mês? E se fosse em 3? O que eu ia fazer? Aquilo me deu um start. Eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso. Eu não posso ganhar dinheiro e gastar de uma forma em que eu não pense em mim mesma. Eu preciso pensar em mim. E comecei a estudar sobre finanças. A primeira pessoa que eu comecei a estudar foi justamente a Natália Arcuri. Eu não sabia nada. Eu falava, gente, eu não sei o que é taxa de juros, não sei o que isso influencia na minha vida. Bem leiga no sentido de investimentos. Eu comecei a estudar muito sobre isso. Todo o tempinho que eu tinha entre um paciente e outro, eu pegava ali o celular, um vídeo no YouTube e começava a estudar por conta. Me apaixonei pelo tema. Adorei, nossa, foi fantástico para mim. E comecei a aplicar aquilo que eu estava aprendendo. Fala para fazer assim, vou fazer assim. Comecei a fazer aquela técnica de você se paga primeiro. Porque eu era uma excelente pagadora de conta. Todo mundo, né? Brasileiro ele paga a conta. conta. Então, se eu tinha o boleto para pagar, ele estava pago em dia. Nunca atrasava minhas contas. Mas eu nunca pagava a mim mesma. Então, quando eu comecei a criar um boleto para mim, então, a primeira coisa que eu fazia quando eu recebia o meu dinheiro, que a gente recebe diariamente, 10% eu tiro e vai para uma conta. Eu abri uma conta separada em outro banco, vai para cá. E comecei a fazer dessa forma. Primeiro eu paguei a minha conta, depois paguei as outras contas. Isso funcionou. Eu falei, gente, funciona. Eu comecei a ver o dinheiro crescer, comecei a ver o patrimônio. Isso faz diferença, né? Nossa, você precisa ver a diferença, o dinheiro crescer para poder ver a resposta, e estimula, né? Quando você começa
no dia seguinte ou no mês seguinte, né, dependendo da forma, você quer primeiro começar a guardar, você quer pensar nisso para depois gastar, vira a chavinha, né? É diferente de hoje, assim, se a gente tem uma rotina só de gastar, você só gasta, você E não vou pensando falar uma mais. coisa, eu acho que vocês sabem melhor do que eu, não precisa ser 5 mil, 10 mil, 10 reais, Começa 50 com reais. 50 reais, exatamente. Mas guarda 10 reais por semana, daqui no final de 5 semanas você tá com 50. Já dá para investir com 50 reais. Exato. Mas você tem que guardar aquele pouquinho. Aquele cafezinho que você paga 3 vezes no dia, guarda 2 cafezinhos. E Começa um você assim. toma no dia. O dinheiro de 2 cafezinhos você guarda para juntar os seus 50 para começar a investir. Exato. Quando você começa a ver o resultado, eu comecei a ver o patrimônio ali crescendo e eu tinha um sonho de fazer um intercâmbio no exterior. Falei assim, quero fazer um intercâmbio no exterior, mas eu tinha dinheiro, mas não tinha, né? Porque eu tinha, mas gastava. E eu comecei a ver, eu falei, o objetivo é esse. Então, a primeira Criar objetivo. dica é, tenha um objetivo específico para aquilo que você quer, para você começar. Porque se você for começar e você não tem um objetivo específico para aquilo, é mais difícil de você atingir. Então, cria qualquer coisa. Eu quero fazer um curso. Eu quero comprar um carro. Eu quero colocar o meu filho em uma escola. Quanto eu preciso? Coloca um número X. Eu preciso de tanto. E começa a guardar de uma forma em que você vê aquele número crescendo. Quando eu atingi aquele objetivo do valor que eu precisava, eu fui passar 30 dias no Canadá. Então, eu fiquei 30 dias, fui aprimorar inglês, fui fazer curso. Foi uma transformação, assim, de mentalidade que eu conquistei isso. Eu já tinha o dinheiro para fazer antes, mas eu não fazia porque eu não tinha a disciplina de criar isso. Ali, né? E quando eu vi que isso aconteceu e que eu consegui conquistar e realizar aquilo, eu falei, gente, isso funciona. Isso funciona para qualquer coisa. Aí você começa a entender que é só você ter um planejamento. Primeiro, você precisa saber o que você quer, você precisa ter, nem que o seu objetivo seja ter uma vida tranquila, uma aposentadoria. Sim. Eu quero o quê? Eu quero não depender do governo. Não sei se vocês utilizam Uber, eu uso Uber às vezes. E esses dias eu peguei um Uber que ele tinha 86 anos. E do lado do banco tinha uma muleta. Aí eu olhei aquilo e falei assim, nossa, o senhor trabalha porque o senhor sente necessidade, porque o senhor precisa, ou então às vezes tem aposentado que não gosta de ficar em casa. Ele falou, olha, eu só trabalho porque eu tenho que sustentar o meu filho. Eu falei, oi? Ele falou, o meu filho está desempregado, está passando por necessidade, e eu preciso sustentar ele. E o que eu ganho de aposentadoria não dá nem para mim, então eu não consigo ajudar meu filho. Imagina você chegar numa fase dessa da vida, nessa idade, e você não conseguir, além de prover o seu próprio sustento, o sustento da família, porque o que você recebe depende exclusivamente do governo. É bem complicado. Ai. Pega, né? E eu acho que assim, isso, né? Até esse exemplo mesmo desse senhor, vem muito de casa, vem muito da educação. Porque eu acho que, qual que é o sonho de todos os filhos? É um movimento contrário. Poxa, quando meu pai, minha mãe tiver com 70, 80 anos, eu quero poder ajudar. E não o movimento contrário, né? De ainda depender. Mas isso tudo ainda tá muito... Por que isso aconteceu? Claro que assim, a gente, né, pode ter acontecido isso por N fatores. Mas o que a gente sempre vê é da educação. Então, assim, é da educação, e quando a gente fala de educação financeira, também é da educação financeira. Até falando um pouquinho, né, do movimento contrário, que eu falo... eu entrei nesse mercado por necessidade. Sim. Só que eu não tive... eu não tinha... Eu nunca me preocupei com a educação financeira, eu nunca soube o que é. E muito pelo contrário, eu achava que você ter dinheiro era errado. Então, eu venho também de uma família mais simples, ok? E as pessoas que tinham dinheiro, o que eu tinha dentro de casa era que aquilo era errado. Era o porquê é que um tem mais do que o outro, entrava aquela questão de desigualdade. Então, por esse motivo, eu achava que eu não poderia ter, que eu não deveria ter, na verdade, que era errado ter. Até que depois... Você trabalhava com o que antes? Eu sou formada em engenharia, então eu sou engenheira de formação, trabalhei na indústria. Uhum. Também por família toda de indústria, então a gente já se vê ali dentro, e foi o que eu fiz. Não era o que eu gostava, né? Mas eu fui. Fui porque eu falei, bom, acho que vai dar certo. Dá pra pelo menos, assim, o dar certo seria eu via a minha família conseguindo pagar as contas que era o suficiente, eu não precisava pensar em algo a mais. Fui também, fiz engenharia, enfim, entrei no mercado financeiro, trabalhava em uma grande multinacional aqui em São José dos Campos. Só que aí eu me vi num momento em que eu fiquei desempregada. Falei, e agora? Precisava voltar para o mercado.
eu tinha também um pouco o receio do, será que é isso? Então, eu acho que eu acabava não me esforçando também tanto, porque eu não sei se era aquilo que eu queria. Nesse meio tempo, fui me virar, porque logo que eu fui demitida, eu me casei. Então, me virava, vendia coisas como autônoma, enfim, para poder ajudar em casa também, para não ficar só sustento, né, por conta do meu marido. E aí, depois de 6 meses que eu estava casada, descobri uma doença na minha mãe. Então, aí foi um alerta a mais. Eu falei, eu não consigo voltar hoje mais pro mercado como CLT, porque eu sou filha única, então eu que cuidava dela. Falei, como é que eu vou ter bater cartão? Eu não conseguia. Sim. Então, fui levando isso de realmente me virando como autônoma. Só que a conta começou a apertar. Não dava pra gente conseguir levar a vida que a gente queria só com o salário do meu marido. Aí eu comecei a estudar, mas para aplicar somente dentro de casa. Mais nada. Em nenhum momento eu tive o intuito de entrar no mercado financeiro. Comecei a estudar, entendi. Li um livro, assim, que foi a minha virada de chave. Qual? Segredo da Mente Milionária. Adoro livros, viu, gente? Depois, um dia eu quero botar os livros aqui. Meu marido morre de rir de mim, que eu começo a ler. Eu não consigo terminar tão rápido assim, porque eu leio 2, 3 juntos. Às vezes eu abro uma página, putz, tinha a ver comigo. Mas o JJ Podcast, quem conhece ele, é um orientador de alta performance fantástico, ele adora livro. E se eu falo isso pra ele, ele vai me matar. Sim, vai. Mas fala do livro. Foi a minha virada de chave esse livro, porque lá fala muito sobre isso de crenças. E aí que eu comecei a enxergar que essa questão de eu simplesmente ter uma renda que pagasse as minhas contas e nada mais, que não era o certo, era a crença que eu tive desde criança dentro de casa. Então foi onde eu virei a chave e falei, eu não preciso ser assim. Eu não preciso depender só de viver para pagar conta. Eu posso construir o meu patrimônio, eu posso, pensar numa aposentadoria, eu posso viajar, fazer o que de fato eu quero, né? Então, foi a minha virada. E aí descobri a profissão de assessoria de investimento. Mas assim, como vocês se conheceram, se juntaram? Dentro do escritório. Dentro do escritório. Ah, legal. Eu entrei pro escritório, a Gabriela já trabalhava lá. E depois de um certo tempo, depois de alguns anos, o nosso sócio Thiago nos convidou para fazer parte da sociedade do escritório. A gente entrou como funcionárias. Funcionárias, assim, né? Todo mundo é autônomo, o assessor de investimento é 100% autônomo. Mas a gente entrou para trabalhar. Legal. Só para trabalhar. A gente entrou para fazer a diferença. Não só trabalhar. Eu não consigo estar num lugar em que eu faço só o meu trabalho. Isso não existe para mim. Eu preciso dar o a mais. Eu vejo que tem alguma coisa faltando, eu quero trazer, eu quero ajudar. Não por dinheiro, eu nunca ganhei nada para isso, enquanto eu era funcionária. Ele nunca me deu R$1 a mais. Mas eu gostava de como que eu posso agregar? O que eu posso fazer a mais por você? Como que eu posso ajudar a empresa a crescer? Se eu tô aqui, a empresa é minha também. Eu não sou dona, sou funcionária, crescer, né? mas ela é minha. Gente, isso é amar e ter paixão pelo que trabalha. Exato. Que você não é esforço para você fazer além. Não. Você faz além. E isso te traz benefícios, frutos, né? Exato. Com certeza. Muito bom. E assim, vocês têm nesse escritório de investimentos, você tem uma cartela de clientes específica, porque assim, o podcast é para ajudar mulheres e homens também, porque investidor não tem sexo, tem mudança de hábito financeiro, juntou dinheiro e investe. Mas deve ter algum perfil. Como é que é o perfil de vocês? Hoje a gente trabalha com um público mais alta renda, única e exclusivamente porque, a gente quer proporcionar um trabalho mais diferenciado. Então, eu quero te apresentar um portfólio de investimento. Eu gosto de falar, a gente não vende produto. Eu não sou uma vendedora de produto, eu não vou te falar, olha, vamos colocar aqui nesse ativo X. Não, a nossa ideia realmente é poder estruturar a vida do cliente. Então, por isso a gente trabalha dentro do escritório com esse ticket um pouco maior. Só que a gente sentiu a necessidade de poder ajudar essas pessoas que ainda não estão lá, mas que podem chegar. Assim como a gente nunca esteve lá, que a nossa mentalidade era outra. Bárbaro. A gente chegou. Então, a gente está agora... Bárbara. Até para o pessoal ter uma noção, por exemplo, no escritório hoje, a gente não consegue atender pessoas que tenham um ticket menor de 50 mil para iniciar uma conta. Porque tem produtos lá que não permitem a gente entrar. Mas a gente falou, ok, e as pessoas que não têm esse dinheiro, o que eu faço? Eu quero atender essas pessoas. Eu preciso que elas cheguem lá. E eu preciso que elas entendam
que ter dinheiro não é ruim, que nem a Gabriela falou, é uma questão de crença. O Jorge Paulo Lemann fala no livro dele, Sonho Grande, né, que ele queria ser um bilionário. E não porque ele atingiu um valor muito grande, não por arrogância ou por querer ser muito mais que outras pessoas. Mas do que é feito um bilionário? Um bilionário é feito de muitos milionários. Se ele é bilionário hoje é porque ele ajudou muitas pessoas a se tornarem milionárias. Então, uma pessoa que tem um patrimônio muito grande ou que ela conseguiu construir uma coisa muito grande, para isso ela ajudou muitas pessoas no caminho. Então, a nossa intenção é essa. Então, a gente não está no mercado financeiro só para aquela pessoa que é milionária, que ela vai trazer o investimento dela. Eu quero ajudar quem não chegou lá ainda a traçar esse caminho e ela virar uma investidora com a gente. E é isso que eu acredito. Quando a gente ajuda outras pessoas, isso tudo é uma troca. Exato. Uma troca, com certeza volta, A gente nunca né? ajuda sozinho o outro, ele ajuda a Jamais. gente. Né? Então, assim, Legal. no escritório, a gente vai atrás de clientes, a gente prospecta clientes. E uma coisa que a gente percebeu, que foi o que despertou o nosso movimento do lado de cá, toda vez que a gente ligava, às vezes, para conversar com alguma mulher e falar sobre investimentos, ela falava, isso é com meu marido. Ai, é verdade. Isso não é comigo, eu não entendo. Nem sei. De nem dinheiro. sei o que Não tem, sei. Não sei o que tem. A gente falou, como assim, não sei? Você pode, é tudo bem, delegar para o marido, né? Não gosto disso, mas eu preciso saber o que está acontecendo. Não faço nem ideia. Não sei nem se a gente tem investimento. Não sei quanto que tem. Eu tenho uma historinha para contar. Meu pai trabalhava em banco, foi gerente de banco há muitos anos. A gente não falava sobre dinheiro em casa, não tinha orientação financeira em casa, mas eu, desde pequena, já eu passeava um pouco. Não sou muito boa investidora, confesso. E vocês que estão igual a mim, nós vamos mudar. Mas eu fazia brinquinhos. Eu tinha 8 anos de idade, eu fazia brinquinho de botões de roupa de criança, que são bonitinhos. Uhum. E botava numa barraquinha na porta da minha casa para vender para os passantes. E minha mãe do lado, lógico, eu era pequena, tinha 8 anos. E eu vendia. A taxinha eu fazia de borracha de escola. Eu cortava, lixava, deixava ela redondinha para fazer a taxinha atrás. E assim, eu já entrava nesse ritmo, porque minha mãe nunca faltou dinheiro na minha casa, nunca, de verdade. Mas ela não me dava o supérfluo, que naquela época não era muito fácil também, Sim. Agora é menos difícil. E às vezes, eu queria comprar um sorvete, criança, era bobeira. E eu comecei a juntar dinheiro ali. Na faculdade, eu vendia bijuteria, eu fazia bijuterias para vender na faculdade, porque meus pais já custeavam minha faculdade, que não era barata, e eu falei, e o resto que precisava, todo o resto, que era bastante, né? A minha vestimenta, minha comissão de formatura, minha roupa de formatura, eu paguei tudo sozinha. Mas exatamente fazendo isso. Então, as pessoas têm isso dentro delas. Primeiro ela tem que querer, depois ela tem que fazer. Né? E essa chavinha às vezes não vira nunca, demora anos, com mais idade, para virar. E aí a ideia de trazer vocês é porque eu senti que vocês também motivam, né? E a gente conversando, eu descobri que vocês vão montar um podcast também. Bárbaro agora, né? Exato. Surgiu, né, essa ideia justamente assim, depois desse evento, né, do Empreenda Vale que a gente se conheceu. O tanto de pessoas, de mulheres que vieram atrás da gente, que falaram, poxa, me inspirei na história de vocês, né? Conectei de alguma forma. A gente falou, poxa, por que não? Né? E aí foram surgindo ideias. A gente falou, nada por acaso, né? Assim, foi realmente no susto que a gente foi parar lá, mas eu acho que tem um propósito, sim. E aí a gente acredita que o propósito justamente é levar esse tipo de conhecimento para não só para mulheres, né? Mas claro que a gente vai ter um foco, talvez uma forma de falar direcionada mais para mulheres. Eu acho que escolas tinham que ter essa orientação. Hoje tem uma escola, acho que não sei se tem mais, que eu conheço, uma escola aqui na região que dá essa opção como aula extra, né? Eu descobri que tem um volume grande de alunos, um pouco mais, até mais tardiamente, mas podia ser curricular, Exato. né? Isso que é a problema. educação financeira vindicar. É um problema estrutural, escola, né, Érica? né? A gente não tem isso na escola, a gente não aprende isso em casa. Seu pai era gerente de banco e não falava de finanças em casa. Então, a gente vê que a gente não aprende isso. Como que a gente aprende? A gente aprende vivendo, aprende errado. E você só vai descobrir que você precisa saber sobre finanças, geralmente, quando você tem algum problema. Você é médica. Então, saiu um estudo de uma universidade britânica que diz que a maior causa hoje de depressão, ansiedade e insônia são problemas financeiros. Então, Com a pessoa, certeza. ela não tem qualidade de vida.
A gente fez uma pesquisa também de que as pessoas que têm dívidas, elas não conseguem trabalhar direito. O desempenho delas cai de pelo menos 15% no trabalho. Porque eu fico pensando, meu Deus, meu aluguel está atrasado. Eu não consigo pagar a escola do meu filho. Tá faltando dinheiro em casa. Como que eu trabalho bem? Como que eu vivo bem? E a segunda maior causa de divórcios que existe no mundo são problemas financeiros. O IBGE lançou um estudo ano passado falando que 57% dos divórcios no Brasil são causados por problemas financeiros. Então, assim, não é só uma questão de, eu preciso ter mais dinheiro porque eu quero trocar de carro. É muito maior que além, isso. né? Tem que estar. Isso é saúde. Se eu não tenho o básico das finanças, se eu não consigo estruturar o que eu tenho dentro de casa, porque dinheiro, infelizmente, ou felizmente, o dinheiro, ele move o mundo. Se eu não tenho dinheiro, eu não como. Eu não consigo colocar o meu filho na escola. E eu tenho problema dentro de casa, eu tenho problema com meu marido, com a minha esposa, porque a gente tá ali brigando, porque a gente não consegue resolver as coisas. Sabe uma coisa simples que eu acho que vocês devem entender melhor do que eu isso? Por exemplo, quando você começa a trabalhar, você ainda teoricamente está em casa, na maioria das vezes. Então você não paga aluguel, nem lavagem de roupa, nem comida. Mas o dinheiro que você tem não dá para nada. Falei, por quê? Você está gastando aonde? Por que você não guarda 50% do seu valor, já que você não paga aluguel, comida, como se fosse isso que você estivesse pagando, mas se paga e guarda, e investe. O problema é que as pessoas têm esse senso de Né? imediatismo, né? É. Então, mas trabalhei o mês inteiro para ganhar Eu esse mereço. salário, eu mereço. Essa frase, ela acaba é a com clássica. o sonho e com o objetivo de todo mundo. Eu, na verdade, eu vi e falei assim, eu trabalhei muito, eu mereço uma bolsa nova. Mereço. Exatamente. Aí Esse foi. sapato novo, aí já foi seu... Já foi. E aí já vai. Então, assim, não tem até, né, trazendo a isso, né, que vocês estavam falando, de dados, se mostra muito fácil o como que deveria, sim, ter uma preocupação por parte das escolas, por parte do empregador, por parte de outras pessoas que têm algum poder de decisão, né, na nossa sociedade, que isso deveria ser claro de precisa ter educação financeira, não só nas escolas, mas dentro das empresas, porque não adianta o empregador ficar cobrando do funcionário o desempenho. Poxa, mas será que ele já foi ver qual é o porquê que aquele empregado não está desempenhando? Isso. Então, eu acho assim, tá muito escancarado o porquê é que às vezes muita coisa não anda. Só que todo mundo Mas ninguém fica sabe cuidando resolver. só de si, né? Olha, eu tô preocupada com o meu. Eu tô aqui, tô pagando, meus boletos estão pagos. Não quero mais saber, né, com o outro. Então, também tem essa preocupação e também tem esse problema de não pensar no outro, não pensar em poder ajudar o outro, e não é isso que a gente quer. Então, a ideia do podcast é isso, é poder ajudar outras pessoas, tanto na parte financeira, na parte de empreendedorismo, mostrar, né, com mais prática, a né? fundo, O que eu posso fazer dentro da minha casa. Né? Isso, mostrar mais a fundo tudo isso que a gente passou e poder levar para outras pessoas algum tipo de conhecimento. Em relação a já direcional do investimento, uma das primeiras coisas que a gente deve guardar dinheiro para ter é a reserva financeira? Reserva O que é a financeira. reserva financeira? Ó, você viu a pandemia, veio aí. Ninguém esperava a pandemia. Ninguém esperava ficar desempregado, ninguém esperava ter que fechar negócio. A reserva financeira é eu conseguir custear a minha vida. A gente fala o ideal Por um período? por pelo menos um ano. Um no ano? mínimo 6 meses. Ah, No mínimo 6 meses. Então, quanto que eu tenho de custo hoje? Soma lá, aluguel, água, luz, internet, escola do filho. Esse é o meu custo básico. É o que eu preciso para viver aquele mês. Se eu preciso de, por exemplo, 5 mil reais para viver, multiplica por 6 Eu preciso- ou por 12. o ideal, 12. multiplicar por 12. 60 mil ali para você ter guardadinho para qualquer eventualidade que aconteça. Mas, no mínimo, 6 meses. Aquilo ali vai te garantir uma paz de espírito, uma Tranquilidade, né? estabilidade, uma tranquilidade. Então, a gente pensa assim, qual que é o problema do brasileiro? Mas eu tenho que guardar todo esse dinheiro para quê? Para nada? Só para ficar guardado? Mas e se eu guardar esse dinheiro para comprar um carro? É mais legal. Se eu guardar esse dinheiro para fazer uma viagem, é mais legal. Objetivo, né? O problema é o objetivo. Érica, você tem carro? Eu tenho. Você paga seguro do carro? Aham. Imagina que você vai, bate o carro, dá perda total no carro. Você vai receber um carro novo. E se acontece alguma coisa com você, com a sua mão hoje? Nossa senhora, eu tenho seguro. Quebrou a mão, quebrou a tenho mão, seguro. alguma coisa. Hoje você tem um seguro. Se As não pessoas, tivesse- elas se preocupam muito com o quê? Com o que interessa, com o que Os você bens toca. materiais, né? Eu cuido do meu carro. O carro, eu pago o seguro todo mês. Eu pago lá. Esse dinheiro não volta. Não volta. Foi embora, acabou. Aí eu coloco 50 reais por mês no investimento pra mim? Eu não coloco. Então, se acontecer alguma coisa com o carro tá garantido. E se acontecer comigo?
E você se eu parar de investindo, o trabalhar? dinheiro volta, né? Você investir você, o dinheiro Nossa. volta. É isso que a gente precisa mudar esse pensamento. Entendeu? Eu também acho. Eu penso mais no que eu tenho do que em mim. Então, eu não penso em guardar um dinheiro pra mim. Eu vou colocar R$100 aqui por mês, porque eu sei que daqui 20 anos eu tô tranquila. Eu vou parar de trabalhar, mas eu não vou viver de INSS. Eu vou ter uma renda mensal pra me sustentar. Esse dinheiro é um dinheiro doído da pessoa guardar. Mas pra pagar o seguro do carro, ela paga. Pra pagar ali, sai final de semana, pra gastar 200, 300 reais num final de semana, num restaurante, numa pizzaria, também não tem problema. Então, é a forma... A gente tem que trocar a forma como a gente cuida da gente. Hoje, a gente não tem o hábito de cuidar da gente. A gente cuida do resto. A gente vive o hoje, mas aí a gente pode acabar naquela situação do senhorzinho que com 82 anos está tendo que trabalhar, obrigado a trabalhar. Não é nem para se sustentar, é para ajudar alguém ainda. Então, imagina você chegar numa situação dessa. Você trabalhou a vida inteira, você não aguenta mais trabalhar, trazer um pouco para o lado dos médicos. A gente tem muito cliente médico. E eu tenho cliente médico que ele faz conta com plantão. Eu preciso comprar um carro, são 6 plantões. A unidade de medida do médico é plantão. Com 13 plantões eu consigo comprar tal coisa. Gente, isso não existe. O médico, ele não tem uma reserva, não tem nada. Mesma coisa. Ele acha, não, eu tô trabalhando, tô ganhando todo mês, tá tranquilo, e realmente tá trabalhando, tá ganhando todo mês. Só que chegou ali, você tá nos seus 50 e tantos, 60, você não aguenta mais. Eu vou falar curtamente para vocês, não precisa ser médico, mas todo profissional liberal, porque a gente recebe pelo que a gente trabalha. Exato. Ok? Você quer tirar férias, é simples, dentro do ano, você quer tirar 2 semanas de férias. Viajar. Como é que faz isso? Como é que você faz isso? Se você para 2 semanas, que é pra frente, que vai te dar o prejuízo. Talvez naquele mês que você tirou férias, você tem do mês que você trabalhou. Você não sente muito. Mas pra frente, como é que você vai pagar suas contas? Então, é exatamente isso. O planejar, né? Planejar, porque assim, é isso, né? As pessoas, elas pensam que o cuidar de si eu quero comer uma pizza, eu vou lá e como uma pizza. Eu quero trocar de carro, eu vou lá e troco de carro. Imediatismo, de novo. Não pensa que cuidar de si é pensar que, poxa, pelo menos eu quero estar aqui ainda daqui 60, 70 anos, sei lá. Então, é pensar no longo prazo. E não só no hoje, não só no agora. Vou viver hoje e amanhã eu vejo o que eu faço. Muito bem, muito bem. E você me falou 2 coisas importantes que daqui a pouco a gente vai estourar nosso tempo. Tá vendo? Eu acho que nós vamos ter que voltar aqui, hein? A reserva de emergência, então é importante. De 6 meses a 1 ano de planejamento do seu gasto mensal. Então, gente, se não quiser planilhar, escreve no caderninho. Não tem problema. Mas você tem que saber quanto você gasta por mês. O mínimo. O mínimo. Né? Que você tem que saber. E aí você multiplica por 12. Eu já vou esquecer dos 6 meses. Multiplica por 12. É o que você tem que ter guardado. Para que se alguma emergência acontecer, você tem aquele dinheirinho ali guardado. Para guardar o dinheiro é o objetivo. Reserva de emergência é um objetivo. É um objetivo. Você quer uma viagem, você quer pagar uma viagem para o exterior. Para começar, tenha um objetivo. O objetivo é muito importante. Muito importante. Senão não te motiva a concluir aquilo. E tudo bem você ter mais de um objetivo. E o que eu percebo das pessoas que começam o investimento, assim, elas se perdem um pouco no começo do investimento, porque não vê o retorno, não vê... O que vocês orientam nesse comecinho para quem está querendo começar mesmo? Vou guardar o dinheiro, mas mês que vem não deu nada. Porque não deu nada, sim, porque é progressão geométrica, Exato, né? é longo prazo. Compostos. Então, não adianta achar que, coloquei aqui R$100 esse mês, que mês que vem eu vou olhar vai ter R$1.000. Não vai, não é milagre, não existe, né? Esse número mágico. É ter paciência. Pelo menos eu... Com o meu dinheiro, eu não costumo olhar sempre. Às vezes você fica olhando muito, aí você fica nessa ansiedade de querer ver o valor multiplicando, e não é bem por aí. Qual que é a minha preocupação? Eu tenho que guardar X por mês. Pronto. Se eu sei onde está investido esse valor, que eu sei que eu posso estar tranquila, não preciso ficar olhando todos os dias. Justamente para não gerar... Isso que não gera só ansiedade, daí algumas pessoas acabam desestimulando, né? Porque, não sei, tem esse pensamento de que vai multiplicar muito rápido, e não é o que acontece. Então, tenha a tranquilidade, desde que você esteja com esse valor alocado numa coisa segura, né? Bem mais conservadora, pensando para qual é o objetivo. Não olhe muito. E aquilo, se você vai começar agora, vai começar a guardar seu dinheirinho ali para um objetivo,
Primeira coisa é pensar, gente, tem que fugir da poupança. Pelo amor de Deus, a gente não pode deixar... O Brasil é um lugar em que a gente perde dinheiro para inflação. O brasileiro, ele acha que guarda e perde. Então, um investimento super simples, que todo mundo tem acesso, a partir de R$30, é o Tesouro Selic. Então, em qualquer banco, qualquer banco que você tenha aí, você consegue abrir o aplicativo, encontrar a aplicação, e é um valor que você consegue colocar e retirar no mesmo dia. Não trava o dinheiro nem nada, mas está rendendo pelo menos a taxa de juros do país. Então, o básico é isso. Hoje está quanto a taxa Selic? 13,75. Uma das maiores. E a poupança? A poupança não chega nem 6% direito. Você vê? Exatamente. Então, gente, isso a gente não precisa ter dúvida. O único problema é que se você precisar do dinheiro, você tem que programar, que não é do dia para o outro, pelo menos. Não é do dia para o outro. Não é no mesmo dia. Que você, Dependendo, até no mesmo dia, dependendo do horário em que você solicitar, mas pensa que é de um dia para o outro. Então, você guardar e começar a pensar, ok, agora que eu vou investir, eu não vou investir em qualquer lugar também, não vou deixar o dinheiro parado na conta, porque isso é perder dinheiro. Dinheiro parado na conta, você perde para a inflação. Então, a inflação come o dinheiro ali e você tá juntando, mas ao mesmo tempo tá perdendo. Você não vê, né? Você não vê, tá porque não fica negativo na conta, né? Eu perdi, mas só que aquele dinheiro já não compra mais do que comprava antes. Então, começar com um investimento super simples, que é esse do Tesouro Selic, que todo mundo tem acesso. É o mais barato que existe. A partir de R$30 você consegue começar a investir. E você... Isso gera taxa para você investir? Não. É que eles falam assim, opa, porque para alguns bancos grandes, você paga taxa para investir também? Isso, em taxa Selic? Todos os produtos têm algum tipo de taxa de administração. Esse não tem. Tá. Então, você consegue investir, consegue deixar seu dinheiro. Ele não paga imposto de renda também. Tem alguns investimentos que pagam. Então, você fala, eu vou investir para pagar imposto. Se você não investe, o seu lucro é zero. Se você investe e paga imposto, você paga sobre o lucro. Então, você só vai pagar se tiver lucro. Então, a gente quer pagar. A gente quer pagar imposto. A melhor coisa que você quer. É o melhor imposto para se pagar é esse. Se eu tô pagando é porque eu tive lucro. Então, é interessante, sim. E começar com esse pensamento. Eu preciso saber o quanto eu ganho e quanto eu gasto. Assim, tarefa, então, para quem está assistindo esse podcast. Pega um caderninho e descobre quanto eu ganho e quanto eu gasto por mês. Pode parecer bobo, mas muita gente não sabe quanto ganha. Eu sei que para profissional liberal isso é difícil. Exato. Porque é variável muito. Mas tem que ter uma média. Faz ali dos últimos 3, dos últimos 6 meses. Para você estar mais tranquilo com o mínimo. Faz uma média, Faz uma média. Então, eu sei que é isso. Então, com base nesse número, eu preciso fazer minha reserva. Sabe que a gente conversando sobre isso em casa, aí eu falei, as crianças, eu peço para elas fazerem. A partir de certa idade, a gente dá uma mesadinha, agora faz aí uma planilhazinha do que você gastou, com o que você gastou e quanto você ganhou na semana, por exemplo. Mesmo que seja R$10, tá, gente? É importante para negociar. E não adianta dar cartão de crédito para a criança antes dela saber o valor da nota. Isso eu acho é o fim da picada. Desculpa, eu tô errada. Não pode. A criança não sabe o que é isso. Ela acha que o dinheiro... Ela tem um dinheiro que não existe. Esse dinheiro, cartão de crédito é crédito. Esse dinheiro não existe. Cartão para lanche. Já, cartão da lanchonete pro cartão para as crianças pequenininhas comprarem, para o pai ter um dinheiro, põe o dinheiro lá, ela vai cortar. Ela acredita que brota dinheiro do cartão. Não pode, gente. Não, tem que mudar isso, né? Aí isso é o que vem de Eu casa. nunca dei para os meus filhos cartão. Aí, mãe, vou dar o cartão da lanchonete. Não, toma, eu te dou o dinheiro e tem troco. Vê lá, faz as continhas. Precisa saber, a criança precisa saber que o dinheiro vem de algum lugar, da onde ele vem. Ele não brota. Meus filhos eles perguntaram, agora já faz um tempo, agora já sabem, né? Eles estão com 10 anos. Ah, mãe, tem dinheiro aí no cartão? Usa o seu cartão para pagar. Eu falei, peraí, o cartão, o dinheiro não tá dentro do cartão. Eu que tive que colocar, é o meu dinheiro. Ah, é seu? Não é do cartão? Já passei com isso com meu filho de 5 anos. Mãe, compra tal coisa. Não, mas não é assim. Mas tem dinheiro no cartão, é só... Mas ele não falou nem que tem dinheiro no cartão, ele falou, é só passar o cartão. Porque é muito fácil, né? Vai lá e passa o cartão. E a gente leva sem querer pro inconsciente na vida adulta. Sim. Você não tem dinheiro na mão, mas passa o cartão. Depois você vê como é que faz, né? A mentalidade infantil aí, a gente trazendo pra gente. Exato. Cria dívida e não depois sabe da onde, não né? sabe o que aconteceu. Como que surgiu essa dívida aqui? Outra coisa que eu preciso falar antes da gente encerrar, tá? Desculpa. Nossa, se deixar eu vou longe. Porque é legal, porque a minha dúvida é a dúvida de muita gente, eu tenho certeza. Com certeza. Por exemplo... a gente não importa classe social, não importa sexo, não importa... Gente, a gente consegue, não é isso? Com porque certeza. A gente fala assim, eu nunca vou conseguir. Não importa o que você faça.
vender profissional liberal que vende brigadeiro na rua, não importa. A gente consegue. Qualquer pessoa consegue. É a metodologia. Eu preciso ter um objetivo e preciso ser fiel a mim. Eu me comprometer comigo mesma. Se eu me comprometi a guardar 50... Eu ganhei quanto no mês? Eu ganho R$1.000, eu vou tirar R$50. E antes de pagar a conta de luz, eu vou guardar os R$50. Não adianta eu querer guardar o que sobra. O erro do brasileiro é esse. O que sobrar, eu guardo. Gente, nunca vai sobrar. Nunca. Porque se sobrar, vai virar lanche. Se sobrar, vai virar um passeio. Vai virar um final de semana. Não vai sobrar. Então, esquece essa. Então, primeiro eu vou pagar a minha conta, depois eu pago o aluguel, pago água, pago luz. E não importa o valor, né? Eu não aplico isso ainda com o meu filho por conta da idade, que ainda não entende muito, mas isso foi uma coisa que eu aprendi com uma outra pessoa e que eu falei, eu acho que faz todo sentido. Não é porque, olha, eu ganhei R$1.000, eu vou guardar uma parte. Não, se eu ganhar R$10... Que seja para a criança ali, olha, daqui você vai tirar 25 centavos, daqui você vai tirar 50 centavos. Exato. Mas já ter o hábito. Já criar esse hábito, que sim, depois que o hábito criado, meus meninos, desde pequenininhos, têm cofrinho, sabe? Isso é uma coisa que meu pai me ensinou, fazer cofrinho. Porque na época a gente só sabia da poupança quando era criança. Então a gente juntava dinheiro no cofrinho para que a gente comprasse no final do ano um presente que a gente queria. Né? A gente não investia na poupança pouquinho, porque não rendia nada, a gente já sabia disso, né? Mas é exatamente isso, ter essa relação com o dinheiro é importante. E ver que se você guarda, você consegue. Exato. Tem finalidade, né? E é legal. E a outra coisa que eu fiz com meus meninos, assim, vocês trocadinho pequenininho, vamos guardar, que em outubro a gente compra presente para doar para as crianças. Isso. Né? E eles ficam tão maravilhados que aquele dinheiro que eles teoricamente iam gastar ou ia se perder no meio dos brinquedos, às vezes é pouco, mas juntando em outubro eles compravam um presente e dava para alguma criança que não podia ganhar presente. Gente, bárbaro. Mas por quê? Tem um objetivo ali definido, né? Então, o objetivo e o hábito, nesse caso, é realmente a chave do sucesso. Meninas, eu quero agradecer, tá? A parceria de vocês, de terem vindo aqui, a paciência cedo, mas esse conta-gotas é importante, tem que se falar com criança pequena, desde pequeno em casa, tem algumas coisas que a gente não falava, religião, política, futebol e dinheiro com crianças, mas falem, gente, mas sem briga, se a gente falar não vira briga. Né? Exato. Falem sobre uma isso. Sementinha, né? Você tem que ir plantando essa sementinha. Porque ali. eles vão ser melhores do que a gente que está hoje, né? Boa sorte no podcast. Obrigada. Vai dar tudo certo. Adoro essas inovações para que melhore a qualidade de vida e saúde das pessoas. Quer deixar algum recadinho importante? Importante que o pessoal acompanhe a gente, comece a estudar um pouquinho sobre isso, comece a entender a importância da educação financeira e como isso pode transformar vidas. Você tem indicação de alguma coisa para alguém ler de início? Esse livro que a Gabriela falou, eu acho que é o primeiro fantástico, Segredos da Mente Milionária, porque ele tira crenças do que, eu não posso, o dinheiro é errado, eu não posso ter dinheiro. Você começa a mudar a mentalidade que sim, todo mundo pode ter dinheiro, todo mundo merece ter dinheiro, ter uma vida boa e melhorar a vida de outras pessoas. Então, acho que até para começar a virar a chavinha, a leitura é fundamental e esse livro é bem bacana. Tem um livro também do Thiago Nigro, todo mundo deve conhecer aí na área de finanças, né? Ele fala muito de investimentos também. Ele fez um livro chamado Do 1000 ao Milhão. Então, para ensinar bem do básico, como que eu começo dentro de casa, cortando uma despesa ali ou melhorando alguma coisa para que eu consiga fazer essa receita ali não sobrar, né? Que eu possa redirecionar isso para atingir um objetivo. Então, acho que a leitura já começa a educar um pouquinho. Bom, acho que além da leitura, que realmente, né, o primeiro passo ali que a gente pode dar é o passar essas informações para outra pessoa. Então dividir. Dividir para realmente para crescer, né? Contribuir para crescer. Porque é isso, às vezes é um pouquinho, é o dentro de casa, é um pouquinho que a gente ensina para o filho, pode ter certeza que o filho ele vai falar para o amigo, ou enfim, para outra pessoa. Os meus amigos, eles sabem que eu sou a chata, se eu apliquei uma coisa na minha vida, principalmente quando eu dei essa virada de chave, eu apliquei, deu certo, eu queria que todo mundo fizesse. Então, qualquer churrasco, qualquer coisa, você tá fazendo isso? Você tá investindo? Você tá guardando? Você tá... Mas por quê? Porque eu acho que isso
é o que fica, né? Eu realmente quero contribuir para que o outro cresça, eu não quero só crescer sozinho. Então, essa que eu acho que é a mensagem. Se, né, a gente pôde contribuir com alguma coisa, se ficou, de repente, aí alguma mensagem, alguma frase que vai fazer diferença, passa para uma outra pessoa, essa pessoa vai passando. Bárbaro. E eu acho que somente assim Muito que a gente vai conseguir trazer realmente essa educação financeira mais forte para o Brasil. Aonde que a gente encontra vocês nas redes sociais? Meu Instagram é barbara.correa.ai. Gabriela PS2, número 2M. Ótimo. E aí, aguardem. Já já elas estão aí com novidades pra gente. Obrigada, um beijo. Obrigada. Obrigada.